Olá a todos, meu nome é Vitor La Roça, sou estudante de Direito na Universidade de Brasília e irei apresentar junto aos meus colegas Ana Clara, Ana Luísa, João Pedro, Luísa Homem e Matheus Diniz o Podircast, projeto que visa debater sobre os usos, conceitos e concepções de direito e que diferença eles fazem. Para dar início à nossa conversa, devemos lembrar que o direito é extremamente comum no cotidiano de qualquer civilização moderna e serve para regular os princípios gerais de convivência entre os grupos e pessoas nas mais diversas organizações sociais. Entretanto, o direito não pode ser entendido como único, visto que existem diversas formas de organizações jurídicas ao redor do mundo. Dessa forma, ele, enquanto objeto da ciência jurídica, deve ser estudado em suas mais variadas formas, aplicações e objetivos. Também é de suma importância buscar entender a origem de sua legitimidade e as problemáticas na forma como ele é aplicado atualmente. Na busca pela definição de direito e a forma como ele é empregado socialmente, Bourdieu, em O Poder Simbólico, apresenta o conceito de campo jurídico, local no qual se realiza o direito a partir de conflitos internos, em que os atores envolvidos partilham do conhecimento sobre as leis escritas e não escritas desta disputa. O conceito atribuído pelo autor, portanto, demonstra que, independente de moldar o mundo social, o direito não deixa de ser influenciado pelo mesmo, o que se relacionou apresentado em Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão e Dominação, de Ferraz Júnior, quando é dito que o direito é um produto cultural e não algo originado diretamente da natureza. Dessa forma, este episódio do Podircast dialoga diretamente com os mais variados temas de debate presentes na ciência jurídica e, em especial, na matéria de Introdução ao Estudo do Direito. Assim, podemos perceber as variadas concepções sobre o direito por diversos ângulos, seja nas fontes formais e nos atos jurídicos, como é apresentado por Ferraz Júnior, seja nas concepções de justnaturalismo e positivismo jurídico, presentes em Introdução à Análise do Direito de Santiago Nino. Bom, para começar nosso debate, vou chamar minhas amigas Ana Clara e Ana Luísa para fazer uma breve discussão sobre os sistemas de Civil Law e Common Law, que são os dois modelos mais utilizados nos judiciários do mundo inteiro. Olá, eu sou a Ana Clara e estou aqui com a Ana Luísa para discutirmos algumas teorias jurídicas. Bom, no realismo jurídico, desenvolvido nos Estados Unidos, ele busca questionar o direito como apenas um sistema de normas, atribuindo a esse mesmo sistema precisão, coerência baseada nas qualidades do legislador, que, porém, sabemos que não é estritamente assim, né, Ana? Dentro do realismo, o direito se insere na realidade empírica, aproximando das ciências sociais e políticas. Atenta-se à eficácia das normas, valores sociais, sem, é claro, deixar de citar o criticismo axiológico. Mas você já ouviu falar do Common Law, que é um sistema advindo principalmente da Inglaterra, mas também dos Estados Unidos e do País de Gales, o qual consiste em regras e aplicações das leis que vão surgindo no decorrer de julgamentos. Ou seja, a aplicação da lei é determinada pela decisão do juiz. A decisão dele tem mais valor que as leis. Porém, as decisões atuais usam como base as decisões anteriores que sejam similares, além de levar em conta o costume da sociedade. Vale salientar que esse sistema nasceu da unificação da Inglaterra no período do feudalismo, o que demonstra o sucesso de um sistema que leva em conta as peculiaridades de seu país. Bom, Ana, se no common law o direito emana das decisões, no civil law o direito vem da interpretação da lei escrita. Para nós brasileiros, a lógica do civil law é ainda mais simples de se compreender, já que é nele que se baseia o nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado, Ana, Luísa e Ana Clara. Agora, para contribuir um pouco mais sobre o debate sobre as principais questões do direito, vou chamar minha amiga Luísa e meu amigo João Pedro para falarem um pouco sobre o justnaturalismo e o justpositivismo, as duas principais correntes ideológicas que tentam definir como o direito atua. Muito obrigada, Vitor, pelas palavras. Eu gostaria agora de mostrar a perspectiva do lado do positivismo jurídico, né? Que é aquele em que a ordem e a ciência são colocados como prioridade para a efetiva aplicação da ciência do direito. Então, pensando dessa forma, aqueles que buscam argumentar acerca da sua defesa, ou então justificar uma decisão jurídica que foi tomada, ele pode se basear na escola do positivismo jurídico, inspirando-se em grandes autores como Kirchmann, como Hans Kelsen, como Norbert Bobbio, dentre grandes autores dessa doutrina.
Dessa forma, a norma jurídica vai ser o objeto de estudo do direito e deve ser analisado sob uma perspectiva científica e distante da moral individual de cada jurista, como consta na tese de separação, que foi criada pelos positivistas, né? Com isso, a valorização das fontes formais do direito, conforme foi apresentada numa obra de Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão e Dominação, as leis, a jurisprudência, a doutrina, elas vão servir de base para o estudo e para a aplicação justa do direito, valorizando as fontes formais dessa ciência. Interessante seu entendimento sobre o positivismo jurídico, Luísa, mas entendo que não podemos tomar essa concepção como absoluta e negar o direito natural. O justnaturalismo, ainda que originado antes das primeiras formulações positivas, se faz extremamente necessário em nossa sociedade moderna. Longe de uma mera forma idealizada, conforme defendia Kelsen, o justnaturalismo respaldou e serviu como fonte para importantes marcos da humanidade, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e até mesmo nossa atual Constituição Cidadã. Não fosse o direito natural, diversas agressões contra direitos básicos do homem, enquanto ser humano digno, teriam ocorrido e podem ocorrer contra a sociedade, em proporções ainda maiores a que presenciamos. Encontramos no decorrer da história diversos exemplos de estruturações jurídicas positivas opositoras às formulações naturalistas, geradoras de atrocidades contra a humanidade. No caso do julgamento de Nuremberg, diversos acusados buscavam isentar-se de seus crimes, buscando apoio principalmente do caráter estrutural na formação da legislação, esquecendo-se da condição moral e natural do ser humano e do conceito de justiça. Ao admitirmos a possibilidade de uma metafísica realista consistente em uma verdadeira antropologia filosófica, podemos sim considerar a existência de um sistema social que não se limita ou se reduz à prática do sistema de normas postas e aplicadas unicamente de acordo com a vontade de um soberano, perdendo seu caráter social, dimensão fundamental da justiça. O direito é encontrado nas suas próprias coisas e não se confunde com regras abstratas de conduta. Nesse contexto, e visão humanista semelhante, novos movimentos alternativos ao modelo vigente de justiça surgem visando reformular uma nova aplicação prática do direito, de forma que estejam em constante evolução. É o caso do direito achado na rua, que tem como um de seus principais idealizadores o professor José Geraldo Souza Júnior e diversos segmentos do direito alternativo, que sustentam que o direito deve se pautar principalmente a partir de questões sociais, de modo que o clamor popular e os direitos humanos encontrem destaque. Para o direito alternativo, o processo transformador é superior ao positivismo jurídico, desconstruindo a falsa ideia do direito como coisa fixa. Muito obrigado pela contribuição, Luiz e João. Agora, aproveitando que vocês falaram um pouco sobre Julius Kirchmann e Souza Júnior, dois autores que se relacionam muito na discussão sobre a aproximação do direito do povo, chamo meu amigo Matheus para fazer uma contribuição ao debate e falar um pouco com o nosso ilustre convidado. Na obra do jurista alemão Julius Hermann von Kirchmann, o caráter científico das ciências, da chamada ciência do direito, são defendidos métodos e ideias para reaproximar o direito do povo. No livro, ele apresenta algumas das vantagens de realizar essa reaproximação, como, por exemplo, tirar o direito das mãos daqueles que pertencem à elite e o utilizam para garantir interesses particulares, e colocá-lo também nas mãos das classes mais baixas, que assim poderão utilizá-lo como uma ferramenta de libertação. Nesse sentido, a importância da aproximação do direito ao povo muito se relaciona com os debates do projeto O Direito Achado na Rua. Dessa forma, convidamos o professor José Geraldo de Souza Júnior, um dos idealizadores do projeto, para participar deste debate com a seguinte pergunta: de que forma novos juristas podem mudar as concepções acerca do direito? E de que modo cidadãos comuns podem contribuir para a construção de um direito emancipatório? Excelente questão. Ela, de saída, mostra que o que se formula em concepções como o direito achado na rua não é uma extravagância, é a projeção de um pensamento crítico, reflexivo, que na modernidade já se inseria nos debates, como em Kirchmann, duplo, sobre a própria cientificidade do direito. Conhecemos a expressão dele, se isso é direito, se referindo ao positivismo que se institucionalizava, e 3 palavras retificadoras do legislador e bibliotecas inteiras vão para o lixo, né?
mas também por conta da percepção, né, da construção institucional de um Estado com vocação monopolizadora, a instituição síntese do moderno na política, né, que também vai resultar do legal no direito, né, legal como estatal. Né. Então, no Kirchmann, há um pouco desse pensamento que se projeta numa inquietude reflexiva que seus contemporâneos também vivenciaram. Ehrlich, por exemplo, né, que falava da teoria do direito livre, desconfiando do estatal que se formava, né, mas que suprimia as projeções organizadoras da vida civil numa sociedade civil ampla, em termos hegelianos, né, que é também produtora de direito. Por isso que também a teoria do direito livre, metodologicamente, se inscreve na hipótese do pluralismo jurídico, né, antagônica à do monismo jurídico. Né? É o social que cria o direito. Né? O Estado não é uma abstração, nem é uma ficção, é uma realidade. É uma realidade construída. As sociedades existem, os Estados são feitos. Né? Mas o Estado não cria direito, o Estado declara direito, porque a legislação não é fonte de direito, é resultado da fonte material do direito, como queriam, por exemplo, Ehrlich, Lassalle, com os fatores reais de poder, e Kirchmann recuperando o protagonismo do social. Né? Então, o direito deixado na rua remete a essas fontes, e faz aliança com o social, na linha de que o direito se inscreve na dinâmica das subjetividades instituintes de direito. Por isso, o direito achado na rua. A rua como a metáfora, né, dos lugares políticos de enunciação do jurídico como emancipação, que é o que está na pergunta de vocês. Né? Então, é isso que eu acho que a referência comum como fonte epistemológica, mas também como modo equivalente de fazer a leitura do real. E, no nosso caso, o povo aí é o sujeito coletivo de direito, né, uma das categorias fundantes do direito achado na rua. Para concluir, os membros do Podircast gostariam de agradecer a atenção de todos os ouvintes interessados pelo tema. Usos, conceitos e concepções do direito. Que diferença isso faz? Para quem tiver um interesse maior em se aprofundar no tema, deixamos uma lista com os materiais acadêmicos utilizados pela equipe para a criação do podcast, permitindo assim que vocês possam pesquisar mais e mais sobre a ciência jurídica, seu objeto de estudo e seu impacto, muitas vezes invisível, em toda a organização social. Por hoje era só. Novamente agradecemos a todos que estão nos ouvindo e até a próxima!